Povo do sétimo ano, esse é um vídeo que eu fiz para a gente poder relembrar alguns conceitos que a gente estava trabalhando no primeiro trimestre, né? E aí entramos em quarentena, veio a, a antecipação das férias. Então, para aqueles alunos que estavam com dificuldade na matéria do início do ano, que era MMC, né? Eu fiz esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês, para a gente lembrar também um pouco da matéria. Bom, o que, que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum, né? Ele corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lendo esse texto assim, tão rebuscado, né? Fica difícil da gente entender o que é de fato o MMC. Mas o MMC é mais fácil de entender do que de explicar assim conceitualmente. Vou tentar usar um exemplo para ficar bem mais claro. O número 4. O número 4 ele tem infinitos múltiplos, ou seja, são os números que fazem parte da tabuada do 4 e que não para no 10 e continua, né? Então eu tenho 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, que seria o 4 vezes 10. Só que logo depois viria o 44, 48 e isso segue infinitamente. Então o número 4 tem infinitos múltiplos. O número 3 também tem infinitos múltiplos. Eu poderia escrever toda a tabuada do 3, tanto que eu escrevi aqui ó, até o 30, todos os resultados da tabuada do 3. Só que continuou, 33, 36, 39. Também são infinitos os múltiplos da tabuada do 3. Bom, o que é o MMC? Existem números que coincidem nas duas tabuadas. Ó, por exemplo, o 12 está na tabuada do 4, mas ele também está na tabuada do 3. O 24 está na tabuada do 4, mas ele também está na tabuada do 3. O 36 está na tabuada do 4, mas o 36 também está na tabuada do 3. Então, eles são múltiplos em comum, ou seja, eles são comuns ao número 4 e são múltiplos comuns ao número 3. São múltiplos ao mesmo tempo dos dois. O mínimo múltiplo comum nada mais é que o menor deles. No caso aqui desse exemplo, que é o 3 e o 4, é o 12. O 12 é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 3 e de 4. Ou seja, é o menor número que está na tabuada do 4 e está na tabuada do 3 ao mesmo tempo. Isso é o MMC, né? E como é que a gente encontra esse cara, né? Como é que a gente encontra esse número que está ao mesmo tempo na tabuada de dois números? Na verdade, vocês já aprenderam isso ano passado, que é a decomposição de um número em seus fatores primos, né? Só que você faz isso ao mesmo tempo com dois números. Eu pego o 3 e o 4, que são os números que eu quero encontrar o MMC, passo um risquinho aí do lado, né? E aí eu penso, bom, quem é o menor número que consegue dividir ou o 4 ou o 3? Bom, quem divide o 3 é o 3, quem divide o 4 é o 2. Então eu uso o menor deles, que no caso é o 2, né? Então, 3 dividido por 2 não tem como fazer. Então o 3 continua sendo 3, mas 4 dá para dividir por 2. Então o 3 desce, ó, puxar aqui uma canetinha. O 3 ele desce, continua aqui na linha de baixo, tá? Deixa eu só afinar a linha da minha canetinha, porque eu estou escrevendo, tá ficando um traço muito grosso. Então o 3 que está aqui, ó, ele desce para a linha de baixo. Por quê? Porque não dá para dividir 3 por 2. Mas o 4 dá. 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu coloco o resultado embaixo. Ok? Muito bem. O menor cara que divide um destes dois números aqui é o outro 2. O 2 não divide o 3, mas o 2 divide o 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então o 3 que não foi dividido desce novamente. E o 2 que pode ser dividido, foi dividido e tem como resultado 1. Bom, o 2 não tem mais o que fazer, não dá mais para dividir o 1, porque o 1 só é divisível por ele mesmo, né?
e o número 1 não é um número primo, então eu não posso colocar o número 1 deste lado de cá. Aqui deste lado, aqui deste lado, ó, você só pode colocar números primos. Então eu não posso colocar aqui o número 1 para dividir 1, porque 1 não é um número primo, certo? Muito bem, então quem é que eu coloco aqui? Coloco o 3, que é o próximo número que consegue dividir o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, e o outro 1 que já chegou no 1, eu desço ele. Pronto, coloquei todos os fatores primos que conseguem desmontar, que conseguem dividir o 3 ou o 4. Aí o que eu faço? Pego todos os números que eu tenho aqui, né? O 2, multiplico por 2, que multiplico por 3. Bom, 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. E o MMC entre 3 e 4 é 12. Isso que a gente acabou de fazer é o mesmo raciocínio que a gente teve antes, ó. Quando eu dei esse exemplo de todos os múltiplos de 4 e todos os múltiplos de 3, a gente já tinha concluído, já tinha chegado à conclusão que o 12 era o menor deles, ok? Só que é um outro jeito de fazer isso. Nesse momento, alguns de vocês podem ter a impressão errada de que talvez o jeito mais rápido e mais fácil de resolver um problema de MMC seria ficar escrevendo a tabuada de um número, depois eu escrevo a tabuada do outro número e vejo quem é que aparece nas duas tabuadas e o menor deles é o que eu pego, né? Não é esse o processo mais inteligente, mais rápido. Para números pequenos, como 3 e 4, óbvio que é mais rápido assim. Mas para algarismos grandes, como 240 e 110, encontrar o MMC não é tão rápido. Se você fizer isso, você teria que escrever a tabuada do 240, a tabuada do 110, para encontrar o número em comum entre eles. Demoraria muito mais do que você usar o MMC. Vou dar aqui outro exemplo agora. Ó. Segundo exemplo, quero o MMC entre 8 e 10. De novo, são números pequenos, só para a gente aprender a fazer ou lembrar como faz, tá? O menor número que consegue dividir qualquer um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, aí no caso é o 2, né? 2 divide 8 e 2 divide 10. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. O menor número que consegue dividir, de novo, um desses dois é o 2, que consegue dividir o 4, mas não consegue dividir o 5. 4 dividido por 2 dá 2, e o 5 desce, porque 5 não pode ser dividido por 2, de modo que dê número inteiro, né? Vai dar um valor quebrado se eu tentar, então tem que ser um valor inteiro. O menor número que consegue dividir ou 2 ou 5 é outro 2. 2 divide 2, mas não divide 5, então 5 desce. E agora, o menor número que consegue dividir ou 1 ou 5 é o outro 5, porque eu não posso usar 1, porque número 1 não é número primo, né? De novo, ó, desmontei todo mundo, cheguei na resposta 1 e 1. Esses números que estão aqui do lado direito de vocês, na coluna aqui, separada, eu vou lá e multiplico todo mundo. Então, vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, né? E isso vai dar 40. 40 é o cara que está na tabuada do 8 e está também na tabuada do 10 e é o menor número que está na tabuada dos dois ao mesmo tempo. Outro número que está na tabuada do 10 e do 8 é 80. 80 está na tabuada do 10, 80 está na tabuada do 8, mas ele não é o menor. Antes do 80 tem o 40, certo? Outro exemplo, 20 e 12. O menor número que divide um dos dois é o 2. 20 dividido por 2 dá 10, 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. O menor número que divide um desses dois é outro 2. O 2 divide o 10, o 2 divide o 6, então fica 5, fica 3. O menor número que divide um desses dois aqui é o 3. 3 divide o 3, mas 3 não divide 5. Então 5 desce. E o menor número que divide um desses dois aí é o 5 que dividiu aí, não tem mais o que fazer. Você multiplica todo mundo que está ali do lado, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vai dar 60, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Pronto, então 60 é um número que está na tabuada do 20, está na tabuada do 12 e é o menor número
que está ao mesmo tempo nas duas tabuadas, certo? Próximo vídeo tem mais, continua o assunto de MMC, ok?